trabalhar com os carregamentos distribuídos. Então, como objetivos desta aula, temos relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outro, explicar como proceder com carregamentos distribuídos para o cálculo das reações de apoio e aplicar os conceitos aprendidos em alguns exemplos práticos. Para tanto, nós precisaremos relembrar o equilíbrio de forças em duas dimensões, equilíbrio de corpos rígidos, aprendidos lá na aula 4, o momento de uma força, aprendidos lá na aula 2, para que aí a gente consiga trabalhar com os carregamentos distribuídos. Então, o que são essas cargas distribuídas, e como que elas podem atuar sobre elementos lineares? O carregamento distribuído nada mais é que uma força que ela vai estar aplicada ao longo do comprimento de uma barra. Então essa força ela pode variar a sua intensidade conforme o ponto que eu pego sobre a minha barra. Ela pode ser diferente para cada ponto, igual para cada ponto, obedecer uma função linear, uma função quadrática, enfim. E em cada ponto, se eu pegar um pequeno pedaço desse comprimento dx, ele vai ter o quê? Vai ter uma força equivalente dW devido ao carregamento distribuído ao longo desse elemento infinitesimal dx. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um carregamento distribuído qualquer sobre uma barra e a gente pode substituir esse carregamento distribuído por uma força concentrada em um determinado ponto P, que tem uma distância x barra, da origem dos nossos eixos coordenados, da origem do nosso eixo x. Então, na vertical, nós temos o W, que vai indicar qual que é o valor desse carregamento distribuído ao longo da barra. X é o comprimento da minha barra. E x barra é a posição do x, onde nós temos que colocar uma força W, de tal forma que essa força W ela cause o mesmo efeito que o carregamento distribuído para o cálculo das nossas reações de apoio no ponto O e no ponto B. Então, o que é esse meu W, na verdade? Qual o valor desse meu W? O valor desse meu W é integral ao longo de todo o comprimento, então de x valendo 0 até x valendo L, da minha função W, que ela vai ter que ser expressa em função dessa minha variável x, dx. Mas o meu W nada mais é, então, do que o que? Se eu tenho embaixo a minha função W, em cima a minha função W, embaixo W igual a 0, e o x variando de 0 até L, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando a área, entre a meu elemento linear e meu carregamento distribuído. Então, meu W, ele também pode ser dado pela área desse meu carregamento linear. E a posição dele? A gente tem que ver que a distância de O até P vezes W, ela tem que ser equivalente a cada uma das minhas distâncias x vezes cada um dos nossos dW. Então, eu vou pegar cada dWzinho, multiplicar pela minha distância x, e isso tem que ser igual ao equivalente W vezes a minha distância OP, que é o meu x barra. Ou, melhor dizendo, OP vezes o W, que eu já descobri que ele é minha área, ele tem que ser igual ao quê? A integral de 0 a L, a integral de 0 a W, x vezes o meu dA. Então, para calcular o W, eu calculo a integral de área. Para calcular a minha distância, é 1 sobre a área, a integral do x vezes o meu dA. É claro que em exemplos práticos, nós não vamos estar utilizando integrais. Tem jeitos bem mais fáceis de fazer isso, principalmente
para as funções que nós utilizamos na engenharia. Na engenharia, né, o nosso W ele vai ser ou constante em partes, em alguns trechos da minha barra, ou ele vai variar linearmente. Então são as duas características que teremos nos exemplos práticos da engenharia. Então vamos fazer alguns exemplos. Como exemplo, eu coloquei aí, uma viga sustenta a carga distribuída mostrada na figura. Determine a carga concentrada equivalente e determine as reações de apoio. O que acontece aqui, gente? Aqui nós temos uma viga de comprimento 6 metros, onde a minha função W ela varia de 1.500 newtons por metro no ponto A a 4.500 newtons por metro no ponto B. Percebam que o carregamento distribuído é sempre dado por força sobre o meu comprimento. Então, aqui nós temos o que? Nós temos um trapézio, uma figura de um trapézio. Para simplificar o nosso cálculo, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e dividir esse nosso trapézio em um retângulo na parte inferior e num triângulo na parte superior. Assim, esse carregamento trapezoidal ele pode ser igual a um carregamento retangular de altura 1.500, que é essa parte menor aqui do meu trapézio. E esses 1.500 ele vai ter uma resultante que eu vou chamar aqui de R1, que vai estar a uma distância x1. E como ele é um retângulo, né, a posição desse R1 ele vai estar bem no meio da minha distância total. Então, o meu x1 nada mais vai ser do que o meu 6 dividido por 2. Então, meu x1 vai ser igual a 3. Mais uma outra viga que agora, em vez de ter o carregamento retangular distribuído, a gente vai ter o carregamento triangular distribuído, que é a parte superior desse meu trapézio. Então, no ponto A, esse carregamento vale 0 e ele vai aumentando até 3.000. Por que 3.000? Porque se eu tirei os 1.500 ao longo de toda a viga, né, 4.500 menos os 1.500, eu fiquei com 3.000. E essa resultante aqui desse meu carregamento triangular, ela vai estar aplicada a uma distância x2. Esse x2 é igual a 2/3 do meu comprimento, se eu pegar do vértice do meu triângulo, ou 1/3 do cateto do meu triângulo até a posição dela. Então, 2/3 desse vértice do meu triângulo até a posição dela, ou 1/3 do meu cateto até a posição dela. E qual que vai ser o valor de R1 e o valor da R2? É o valor da área. No caso aqui do retângulo, vai ser o que? A base, que vale 6, vezes a altura, que vale 1.500. Isso vai ser meu R1. No caso do meu R2, vai ser o que? A base, que vale 6, vezes a altura, que vale 3, dividido por 2, porque isso daqui é um triângulo. Então, a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, o que nós vamos ter? Ó, a área do nosso retângulo, então, vai ser o quê? 1.500 vezes 6 vai dar 9 da minha distância. Então, a metade da minha distância de 6, 3 metros. No caso do meu triângulo, 6 vezes 3, 1.000 dividido por 2, vai dar 9.000 newtons, ou 9 kilonewtons. E a posição dele, x2, vai ser o quê? 6 vezes 2 dividido por 3, os 2/3 do comprimento. No caso aqui, 4 metros. Com esses valores, eu consigo calcular as minhas reações de apoio. Se eu fizer a somatória do momento em A igual a 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter esses 9 kN R1 vezes a distância perpendicular x1, que vale 3, né? Que vai girar no sentido horário. Aqui saiu com o sinal ao contrário, mas estou adotando o horário como positivo, não o anti-horário, né? A outra vai ser R2, que é 9.000, vezes a distância perpendicular, que vai ser 4, que também vai girar no sentido horário, então positivo. E por último, vou ter o meu VB,
vezes a distância total, que é 6, que vai girar no anti-horário negativo. Então, para dar os sinais certinhos aqui, só adotem como positivo o sentido horário, que o professor errou aqui. Fazendo essa minha conta, o meu VB vai dar 10,5 kN. Se eu fizer a somatória das forças verticais igual a zero, o que eu tenho de força vertical? Eu tenho o VA mais o VB menos os R's, né? O R1 e o R2. No caso aqui, então, vai ser VA, que eu não conheço o valor, VB, que é 10,5, menos a resultante total, que vai ser 18. Aqui, então, meu VA vai dar 7,5 kN. E como nós não temos forças horizontais, né, se a gente só faz a somatória das forças horizontais igual a zero, o meu HB vai ser igual a zero. Entenderam? Se não, retomem o exercício desde o início e tente refazê-lo. No livro, ele resolve essa solução dividindo isso daqui em dois triângulos. Ele divide num triângulo que vai de 1.500 até zero e o outro que vai de 0 até 4.500. Vai dar o mesmo resultado. Tentem fazer. Vamos exercitar? Peguem a lista de exercício e tentem resolver alguns exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ou com o monitor. Obrigado e bons estudos!